Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todo o povo de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo nessa noite no Salmo de número 5. Salmos de número 5. Glória a Deus, glória ao Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo de crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com língua lisonjeio declara os culpados, ó Deus. Caiam os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defende, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém? Amém. Diga comigo nesta noite: glória ao Pai, Glória ao Pai. glória ao Filho, Glória ao Filho. glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Amém? Vamos ajoelhar nesse instante para falarmos com o Pai. Vamos louvar o Senhor com alegria nesta noite. Vamos adorar o Senhor em pleno louvor, a tua adoração. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Como quer chamar a igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Quanto eu estou feliz de estar na presença de Deus nessa noite. Sei que Deus tem grandes coisas para fazer aqui na nossa vida, que a gente venha glorificar e exaltar o nome dele, amém? Que Deus já mudou, que Deus já guardou, Deus deu a oportunidade de você estar na presença dele. Aproveita essa oportunidade, glorifique, exalte o nome dele, para que ele possa fazer algo na nossa vida nessa noite, amém? Que a gente venha aplaudir e glorificar o nome dele. Glória
acreditar e confiar no que você pedir. Aleluia, quando o Senhor esta noite, de curas e milagres, e no domingo às 18 horas, nosso culto da família. Lembrando os irmãos, nosso culto presencial, telefone, os irmãos já sabem, está ali no telão, os irmãos podem estar ligando e agendando para vir no culto ou na quarta ou no domingo, e também o nosso culto online, que passa toda segunda e toda quinta-feira lá no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal da igreja, vai lá, se inscreva. Se você não pôde vir no culto, você pode estar indo lá no YouTube e assistindo o culto online. Se você vem no culto, vai lá e assiste também, que você vai ser 2 vezes abençoado, amém? E lembrando os irmãos que sexta-feira agora, depois de amanhã, nós teremos o nosso primeiro culto das crianças, o cultinho das crianças, amém? Vai ser uma bênção. Já ligue nesse mesmo telefone, já deixa agendado para o seu filho vir estar participando, vai ser sexta-feira, agora das 7h30 às 8h30, você vem, traz o seu filho deve vir de máscara e trazer a sua garrafinha com água, porque não vai poder ficar indo lá atrás tomar água, então já deixa aqui na sua garrafinha com água, traz o seu filho, vai ser uma bênção. As crianças também precisam aprender da palavra de Deus, amém? E também quinta-feira que vem, na próxima quinta-feira, nós estaremos dando início ao nosso culto dos homens, o grupo missionário de homens. Então, todos os homens da igreja já estão convidados para estar participando conosco na quinta-feira, às 19h30, amém? Glória a Deus. Esses são os nossos recados. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, vamos ver até um versículo, que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro fica lá no finalzinho da Bíblia, lá no Apocalipse, facinho de achar. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma tremenda aqui nesta noite. Eu tenho certeza que nesta noite Deus tem grandes coisas para fazer aqui no nosso meio. Fique atento, não deixe nada tirar a tua comunhão. Foca no Senhor, porque esta noite Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Todos os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: sede sóbrios e vigiai. Algumas versões dizem orai e vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Glória a Deus. Muitos de nós às vezes pode falar assim, mas vai falar sobre o diabo, sobre o inferno. Às vezes muitas pessoas não gostam, fala sobre o diabo, fala sobre o inferno. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. É um assunto importante que nós temos que tratar, que nós temos que falar, e que as igrejas hoje estão deixando de lado. Porque é um assunto que não importa muito, é um assunto que as pessoas não querem ouvir. Mas nós temos que conhecer, nós temos que saber quem é o nosso adversário. Nós temos que conhecer, nós temos que saber contra quem nós estamos lutando, quais são as suas armas, as suas estratégias, como ele age. Porque se nós não conhecermos o nosso adversário, como é que nós vamos poder enfrentar? Se nós não conhecermos as suas estratégias, como é que nós vamos poder escapar? Sem conhecer o nosso inimigo, nós vamos se tornar um alvo fácil para ele. Qualquer armadilha, qualquer cilada que ele preparar, nós vamos cair. Porque nós não estamos preparados, nós não conhecemos, não sabemos identificar como é a forma de trabalhar e quando é ele que está agindo. Então nós temos que conhecer o nosso inimigo. Josué, antes de partir para uma batalha, ele mandava 2 espias para a cidade onde eles iam guerrear, contra aquele povo que ele ia guerrear. E aqueles espias iam até aquela cidade para olhar como era o exército inimigo, como eles se preparavam, quantos soldados tinham, como era o armamento deles, como eles se portavam, para depois eles irem a Josué e falar: Josué, eles são assim, são assados, suas armas são poderosas, é um exército grande, é um exército forte, a cidade é assim, tem umas ruas meio estreitas, que ali é onde a gente pode sofrer emboscada, tem um lugar assim onde a gente pode fazer uma emboscada.
Josué preparava o seu povo para poder partir, antes de partir para a batalha. Ele preparava, ele queria saber como era o seu inimigo, para preparar a sua estratégia para derrotar aquele inimigo. E assim também é na nossa vida. Nós temos que conhecer o nosso inimigo, temos que saber quem é, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Muitas vezes nós estamos discutindo com uma pessoa, que às vezes está até endemoniada, a gente sabe o que você está falando, está discutindo com o demônio, a gente não percebe, a gente não sabe. Ao invés de orar para aquela pessoa, está discutindo com ela, porque não tem esse conhecimento. Nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. E o diabo, pela história de Satanás, os irmãos já conhecem, né? Ele era um anjo, Lúcifer, que estava no céu, ele era encarregado de preparar o louvor, a adoração a Deus, ele descia aqui na terra com seus anjos, ensaiava o louvor, para se apresentar com o coral de anjos do Senhor. E ele então viu que ele era um anjo bonito, ele era um anjo diferenciado, e o orgulho, a soberba entrou no coração dele, e quando ele vinha na terra para preparar esse louvor para Deus, para ensaiar, ele começou aqui a sua rebelião contra Deus. Começou a excitar aqueles anjos que estavam com ele, a se rebelar com ele contra Deus. E muitas das vezes nós, por não conhecermos o nosso inimigo, quantas vezes nós já ouvimos um cristão falar: o diabo é fraco, o diabo é burro, ele é bobo, ele está debaixo dos meus pés. O nosso primeiro erro é subestimar o nosso inimigo, achar que ele já está derrotado, está debaixo dos nossos pés, que ele é fraco. Mas na verdade, Satanás ele é infinitamente mais inteligente e mais astuto que o homem. Quando eu digo homem, eu não digo homem no sexo masculino, eu digo homem no ser humano, homem e mulher. Ele é infinitamente mais inteligente e mais astuto que o homem, que o ser humano. Ele tem o poder da palavra. Se ele conseguiu convencer 30% ou 1/3 dos anjos a seguir ele, e olha que aqueles anjos estavam no céu ao lado de Jesus, ao lado de Deus, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia o poder ilimitado que Lúcifer tinha, eles sabiam que Lúcifer jamais poderia fazer aquilo que ele estava falando que ia fazer, tomar o lugar de Deus. Aqueles anjos sabiam que ele não poderia fazer aquilo, e mesmo assim ele convenceu esses anjos a seguir ele. Agora, se ele fez isso com os anjos, que são seres celestiais, inteligentes, imagina o que ele pode fazer com o homem. Imagina ele soprando no nosso ouvido o que ele pode fazer o homem, convencer o homem a fazer, nós que somos tão falhos, tão pecadores. E muitas vezes nós achamos que o diabo ele é bobo, ele é burro, ele é fraco, ele já está debaixo dos meus pés, e nós estamos sendo vigiados, nós estamos sendo monitorados, nós estamos sendo induzidos a ele ao erro. Lúcifer, então, quando ele foi expulso do céu, com aquele 30% dos anjos, ele perdeu duas qualidades que ele tinha, que eram importantíssimas. Primeiro, ele deixou de ter a imagem e semelhança de Deus. Segundo, ele deixou de ser o adorador. Deus, então, no pó da terra, criou o homem, criou a mim, criou a você. E essas duas qualidades que Lúcifer perdeu, que Satanás perdeu, ele deu para mim e deu para você. Ele fez a mim e fez a você a sua imagem e semelhança. E o louvor dado a ele hoje é para nós. Nós temos o privilégio de louvar e adorar o nosso Deus. Lúcifer, então, Satanás, então, quando ele olha para mim e para você, ele tem um ódio mortal. Ele odeia. A principal intenção dele, o principal foco dele é destruir, é acabar, é aniquilar com a criação de Deus, é acabar com a obra-prima de Deus, é acabar com a imagem e a semelhança dele. Por isso que ele está 24 horas por dia ao nosso derredor, tentando nos derrubar, tentando nos destruir. E ele tem tido êxito nessa sua missão, porque muitos cristãos hoje não fazem o que nós acabamos de ler: vigiar. Satanás, então,
ele tenta de todas as formas tirar essa qualidade que nós temos de imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Ele tenta nos colocar no vício. Os irmãos já repararam que toda vez que uma pessoa ela é alcoólatra, que ela está embriagada, como é que ela muda a fisionomia? Como é que ela muda o rosto? Ela muda o jeito de ser? Uma pessoa quando está drogada, ela muda a fisionomia, ela muda o jeito dela. A pessoa quando está no vício, ela deixa de ter a imagem e semelhança de Deus. Os irmãos já teve a oportunidade de ver naquela colante de São Paulo, ou na TV, ou na internet, aqueles seres humanos jogados lá no chão, como lixo, tudo drogado, acabado. Você olha para aquilo, o diabo olha e fala: olha, eu destruí a imagem e semelhança de Deus. E quando ele destrói a imagem e semelhança de Deus, automaticamente ele destrói um adorador. Porque quando você deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, você deixa de adorar a Deus. Como diz o ditado, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele destrói a imagem e semelhança de Deus e destrói um adorador. Por isso a palavra de Deus, nós acabamos de ler, diz: orai e vigiai. Orar e vigiar. Não adianta somente orar se eu não vigiar. Não adianta eu vigiar se eu não orar. As duas coisas estão ligadas. Tem que estar juntas. Quanto mais você ora, mais você tem que vigiar. Nós temos que orar e pedir para Deus vigiar, guardar os nossos pensamentos. Porque no nosso ouvido, na nossa mente, que Ele vai soprar, que Ele vai falar, que Ele vai tentar nos derrubar, nos destruir. É nos pensamentos que muitas vezes nós vamos caindo aos poucos e não percebendo, porque os pensamentos ruins vão passando pela nossa cabeça. E quanto mais pensamentos ruins você tiver, mais pensamentos ruins você vai ter. O Senhor diz para você nesta noite: tira esses pensamentos ruins da tua cabeça. Tira esses pensamentos negativos da tua cabeça. Porque isso está te tirando da minha presença. Você vai deixar de ser a minha imagem e semelhança. Você vai deixar de ser o meu adorador. Você vai deixar de ser aquilo que eu te fiz para ser, para seguir a Satanás. No nosso coração, nós temos que vigiar. O que está entrando no nosso coração? Que tipo de sentimento está entrando no nosso coração? O que está passando pelo nosso coração? São coisas ruins? O que tem no teu coração é ódio, é rancor, é raiva, sentimentos ruins? Aquilo que você, quando você lembra, te dá aquela mágoa, aquela tristeza, que você não consegue nem orar, nem vigiar mais? O Senhor diz para você nesta noite: tira isso da tua vida. Tira isso do teu coração. Não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para mim. O que Deus quer de mim e de você é louvor, é adoração. O que Deus quer de mim e de você é que nós dobramos o nosso joelho e oremos e vigiemos e estejamos na presença dEle 24 horas por dia. Ressaltar que tem que ser 24 horas por dia, porque o cristão não pode ter folga. A oração não pode ter folga. O jejum, a consagração não pode ter folga. Eu vou orar hoje, amanhã eu não oro, eu vou vigiar hoje, amanhã eu não vigio, eu vou me consagrar hoje, amanhã eu descanso. O diabo trabalha 24 horas por dia, ele não descansa, ele não dá trégua, ele não para. Ele está ao nosso derredor 24 horas por dia, tentando achar uma brecha para nos derrubar. E muitas das vezes, a gente faz uma coisinha tão pequena que fala: isso não tem importância, não tem nada a ver. Uma palavra de maldição, essa palavra nada a ver. Palavra perigosa para o cristão. Porque nós estamos fazendo uma coisa que para nós não tem nada a ver, mas abre uma brechinha minúscula, pequenininha. E através dessa brecha ele vai batendo até ele conseguir entrar.
Quem é pedreiro aí, você já viu, né? Quando você tem um buraquinho na parede, você pega ali uma ponteira e um martelo e bate. Aquele buraco vai aumentando até a pessoa conseguir passar por aquele buraco. Assim o diabo faz na nossa vida, ele acha uma brechinha minúscula, ele vai batendo, a gente não percebe, não tem nada a ver, isso não tem problema, e quando a gente percebe, ele já fez um rombo, já entrou, já destruiu, já acabou com a nossa vida. E muitas vezes a gente só percebe isso quando já está no chão, já está caído, já está lá no lamaçal do pecado, aí é tarde demais. Nós temos que vigiar 24 horas por dia. Temos que louvar e adorar o nosso Deus 24 horas por dia. E toda vez que ele vier tentar contra a nossa vida, ele vai encontrar com um adorador. Nós temos que pedir para o Senhor vigiar os nossos olhos. Com aquilo que nós temos olhado. O que nós temos olhado? Para onde nós temos olhado? Aonde estão os nossos olhos? Estão nas coisas de Deus? Ao invés de estar na palavra de Deus, está na vizinha do lado, está na mulher que passou do lado, está nas coisas erradas da internet. Onde estão os olhos do cristão? Para onde os olhos do cristão estão olhando? Nós temos que pedir para o Senhor vigiar a nossa boca. Oh, coisa difícil, né? Vigiar a boca. Como é difícil guardar a nossa boca. A palavra de Deus diz que a chave da vida e da morte está na língua. Está na nossa boca. A nossa boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Quantas vezes nós usamos a nossa língua, a nossa boca para abençoar alguém? Para abençoar o nosso irmão? Quantas vezes nós usamos a nossa boca para amaldiçoar? Será que tem sido muito mais? Para falar mal? Para falar de alguém? Muitas das vezes nós estamos passando por aquela luta, aquele problema que a gente não aguenta mais, não dá mais. E quando você vai conversar com a pessoa, ô irmão, como é que você está? O irmão só fala tristeza, só luta. Muitas vezes vai falar, vai desabafar com quem não tem necessidade, com quem não é para falar, com quem não é para desabafar. O Senhor fala para você nesta noite, guarda a tua língua. Cuidado com quem você está falando, cuidado com quem você está conversando, cuidado com as pessoas que você está abrindo o teu coração. Uma coisa que eu aprendo, que eu acho muito bonita, é aquela passagem da mulher sunamita. Né? Aquela mulher fez um cômodo para Eliseu com o seu servo dormir ali quando ele passasse para o Sunem. E o profeta dormia ali, ela alimentava o profeta e o seu servo, e através da palavra de Deus, ele abençoou aquela mulher que era estéril, e ela avançava de idade e teve um filho. Ela não acreditou, mas o Senhor fez a promessa e a bênção na vida dela se cumprir, e ela teve um filho. E alguns anos depois, a palavra de Deus diz que aquele filho faleceu. O único filho que ela tinha. Ela então colocou aquele filho morto no quarto do profeta, foi até o seu marido que estava no campo trabalhando, pegou uma jumentinha, e o marido falou para ela, aconteceu alguma coisa? Por que você vai sair? O que aconteceu? Ela disse, nada, está tudo bem. Amém. E aonde ela ia passando, as pessoas perguntavam para ela, aonde você vai? Aconteceu alguma coisa? Porque não era costume naquela época, uma mulher estar andando sozinha no jumentinho daquele jeito. Então todo mundo perguntava para ela, o que foi? Aconteceu alguma coisa? E ela dizia, está tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Que lição mais linda que nós aprendemos com essa mulher. Na hora da luta, na hora da prova, meu irmão, se alguém chegar para você e dizer, como é que está a tua vida? O que está acontecendo? Está tudo bem, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o que a gente pensa, o diabo não pode saber, não tem poder de ler a nossa mente. Mas aquilo que você fala, ele ouve. E através do que você fala que ele vai agir. Mas aí a gente pergunta assim, mas se ele não pode ver o que eu estou pensando, como é que ele sabe que tem pensamentos ruins na minha mente? Como é que ele sabe se tem alguma coisa ruim no meu coração, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras? Quando você encontra uma
pessoa que ela só fala coisas ruins, só fala coisa negativa, só fala coisa que não presta, e as atitudes dela são da mesma forma, automaticamente você fala, essa pessoa não está bem. Espiritualmente, emocionalmente, ela não está bem. Se nós conseguirmos detectar isso, imagina Satanás. Ele vê as nossas atitudes, ele vê as nossas palavras e ele fala, opa, esse aí não tem coisa boa no coração não. É lá que eu vou trabalhar. E você acha que você está escondendo dele o que está acontecendo? Você está pensando coisas ruins, está com mágoa, está com sentimentos ruins no coração, e ele já descobriu o que você tem, e é através dali que ele vai trabalhar, que ele vai te derrubar, que ele vai te destruir. Então, nesta noite, meu irmão, o que o Senhor quer dizer para a igreja? Conheça o teu inimigo, conheça a estratégia, conheça a forma dele, que ele tem para te derrubar. Vigia as tuas mãos. Onde as tuas mãos têm tocado? Onde as tuas mãos têm alcançado? Tuas mãos têm alcançado o irmão que está no chão para você pegar, levantar? Ou as tuas mãos têm sido usadas para ajudar a afundar mais, para ajudar a derrubar mais? Teu irmão já está quase no fundo do poço. Opa, quase não, vou dar mais uma afundadinha para ele chegar lá no fundo do poço. Vigia as nossas mãos para ajudar a levantar aquele que está caído. Pedir para o Senhor vigiar os nossos pés. Para onde estão os nossos pés estão nos levando? Para onde nós estamos indo? Estamos frequentando lugares que agradam a Deus? Ou estamos visitando lugares que o Senhor se envergonha de ver, aonde os nossos pés estão nos levando? Não brinca com o inimigo. Não brinca com o diabo. Não brinque com o pecado. Nós não somos mais fortes, mas mais poderosos. O diabo, ele tem poder sim. O poder dele é limitado. Não é como o nosso Deus, que é onipotente. É dono de todo o poder. Glória a Deus. Mas contra nós, seres humanos, ele tem poder sim. Não brinque com o diabo. Não brinque com o pecado. Eu vi uma passagem, um irmão falando de um rapaz que ele gastava todo o dinheiro dele numa casa de prostituição. Ele recebia, ia para a casa de prostituição, lá ele gastava todo o dinheiro dele com as mulheres. E um dia ele se converteu. Falaram de Jesus para ele, esse rapaz se converteu, ficou um tempo na igreja, era um servo de Deus, pregava a palavra, ganhava almas para Jesus, e um dia ele teve na cabeça de ir lá naquele lugar que ele frequentava, vou falar de Jesus para aquelas mulheres, vou converter aquelas mulheres. Chegando lá então, ele começou a falar de Jesus para aquelas mulheres, e uma mulher falou para ele, eu me interessei, vamos até um quarto para você falar para mim de Jesus. Ele foi. Quando ele chegou lá, a mulher seduziu ele, deixou a Bíblia de lado e voltou para aquela vida de novo. Não estava preparado. Cilada do inimigo que o diabo preparou, ele não estava preparado para ver a cilada que o diabo estava armando para a vida dele. Por isso que o Senhor está falando para a igreja nesta noite, para vigiar. Vigiar. Quando eu cheguei aqui nesta noite, os louvores, a igreja toda animada, cantando um louvor de coração, eu senti que nessa noite o Senhor tem algo muito grande para fazer aqui nessa noite. E a palavra acho que veio bem no dia certo mesmo, vigiar, orar e vigiar. Vigia nesta noite para o diabo não tomar a tua bênção, porque nesta noite o que o Senhor tem para fazer na tua vida é algo tremendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que o Espírito Santo está falando para você nesta noite é vigia, guarda a tua vida, guarda os teus pensamentos, guarda a tua boca, guarda as suas mãos, guarda os seus pés. Tudo que você fizer, faça para a honra e a glória do nosso Deus. Né? Não deixe o diabo roubar de você a tua imagem e semelhança de Deus. Não deixe o diabo roubar de você o dom de ser um adorador.
Toda vez que ele vier se levantar contra a tua vida, ele vai olhar e vai falar: opa, ali tem um adorador. E nada pode calar um adorador. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nessa noite, quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Juízes, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo de número 4. O Senhor diz: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Pai. Sabemos que a tua presença está aqui. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas para continuar fazendo no nosso meio. Querido Deus, que a tua presença possa continuar trabalhando neste lugar. Que o teu Espírito Santo possa continuar trabalhando neste lugar. Que a tua presença venha se manifestar, Senhor meu Deus, na minha vida. Que a tua misericórdia venha tocar, Senhor, a minha boca. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu possa falar somente aquilo que é da tua vontade. Cobre a tua igreja, cobre os teus servos, cobre, Senhor, nós que estamos em cima deste altar. Cobre aqueles também que estão em casa, que já adoraram, já louvaram conosco e agora também vão estar ouvindo a mensagem nesta noite. Para a honra e glória do teu nome, nós já te agradecemos pelas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos os irmãos podem se assentar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós fizemos a leitura do livro de Juízes. Este livro é um livro que conta a história que ocorreu em Israel por um período de 300 anos. O livro de Juízes relata histórias lindas, grandes feitos que Deus ali fez no meio do seu povo, no meio do povo de Israel. Depois que o povo é tirado do Egito, depois que o povo é colocado dentro da terra prometida, na terra que manava leite e mel, muitos dos que haviam saído do Egito, muitos que ali haviam entrado naquela terra, sentiam muitas das vezes desejo de continuar no Egito. Apesar de ter passado por muitas gerações, por aqueles que haviam saído já ter morrido, ali aquela geração ficou marcada, porque por mais de 430 anos este povo foi escravizado.
E os pais passaram ali a mania para os filhos. Muitos que ouviam falar de Faraó idolatravam Faraó. Por quê? Porque eles haviam saído daquela terra, Deus havia arrancado eles daquela terra, mas o inimigo ainda queria continuar plantando no coração deles desejos de viver no Egito, de adorar aqueles deuses que ali o povo que havia saído do Egito adorava. Enfim, Deus precisou por muito tempo, Deus precisou tratar com este povo. Deus tratou com este povo para curar este povo, porque este povo precisava de cura, precisava de libertação, porque havia aquelas gerações que estavam na terra prometida, eles estavam ainda presos a muitas coisas a qual Deus abominava, a muitas crenças que Deus abominava. E então diz a palavra do Senhor que muitos se esforçavam e adoravam a Deus, serviam a Deus na terra que manava leite e mel. Mas por outro lado, muitos ali faziam esculturas dos deuses que havia no Egito, Azera, ali os deuses que eram adorados pelo povo no Egito. Ali muitos adoravam a esses deuses e se curvavam diante desses deuses, mesmo estando na terra prometida. Adoravam Mardoque, e ali eles se curvavam, faziam sacrifícios, e isso irritava, provocava a ira de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que este povo, quando eles começavam ali a se envolver muito com estes deuses, Deus permitia que os inimigos se levantassem e viessem se levantassem contra esse povo para oprimir este povo, porque era a única maneira que Deus encontrava de fazer com que este povo voltasse a buscar a presença do Deus eterno. Era a única maneira, era através do sofrimento, da opressão do inimigo. Deus mandava recado, Deus ali levantava homens para falar com aquele povo, mas aquele povo só se rendia, só voltava para a presença do Senhor depois que eles ali eram escravizados e maltratados pelos cananeus, pelos heveus, pelos jebuseus e muitos outros inimigos. Muda essa música para mim, que se levantavam contra o povo de Israel. Mas nesse tempo em que está ocorrendo este fato, diz a palavra do Senhor que nesta época, neste período, algum tempo atrás, Deus já havia levantado uma profetisa chamada Débora. Essa profetisa havia sido usada nas mãos de Deus. Deus usou ela para falar com o seu povo, para libertar o seu povo, para instruir o seu povo do que eles deveriam e do que eles não deveriam fazer. Mas agora chega um período em que Débora já está com uma idade avançada. Então diz a palavra do Senhor que Deus agora vai levantar um homem. E este homem que Deus vai levantar, ele se chama Baraque. Deus levanta como juiz de Israel Baraque, porque neste tempo ainda não havia Deus levantado nenhum rei para reinar em Israel. Este Baraque era bem diferente dos outros que havia sido levantado antes. Ele era um homem corajoso, era um homem que tinha estratégia de guerra, era um homem que prestava atenção nos mínimos detalhes. E então este homem, quando ele está ali julgando as causas de Israel, quando ele está no comando, no controle, diz a palavra que Israel começa a ser levantado, Israel começa a ser abençoado novamente, e chega um período em que o povo está ali desfrutando das bênçãos, dos milagres, não estava havendo perseguição, não estava havendo ali, o inimigo não estava procurando atacar o povo de Israel. Baraque, ele está tranquilo, ele pensa, até que enfim nós estamos desfrutando da paz em Israel. Mas por outro lado ele começa a ficar preocupado, porque ele sabe que este povo, por um bocado de tempo, por um certo período, eles vão obedecer ao Senhor, vão cultuar a Deus, vão louvar ao Senhor, vão ser fiel a Deus.
Mas Baraque sabe que quando eles acostumarem com a bonança, com os milagres, com as vitórias, eles vão tornar a desenterrar os deuses que eles aprenderam a adorar, os deuses que ali Deus abominava, aquelas imagens que Deus abominava. Baraque sabe que este povo, daqui um tempo, daqui um período, eles vão voltar a desenterrar esses deuses e vão começar aí a afrontar o Deus de Israel novamente. E então agora o que ele pensa? Eu preciso fazer alguma coisa antes que o tempo ruim chegue novamente. Antes que esse povo comece a ignorar a Deus e comece a fazer ali tudo errado de novo, eu preciso encontrar uma estratégia. Eu preciso fazer algo para que este povo não caia novamente. Porque se eu não fizer, nós vamos ter problema. E então agora ele, pensando na queda do homem, pensando na queda daqueles que por um momento estava de pé, ele decide espiar a terra que Deus havia lá atrás prometido para Abraão. E ele, sondando aquela terra, vendo que aquela terra era uma terra linda, maravilhosa, uma terra de vales e de montanhas. Ele então, quando ele chega no vale, ele olha para as montanhas e ele decide subir para os lugares bem altos. Ele pensa o seguinte: eu vou subir lá em cima para ver o que há em cima daquelas montanhas. E então diz a palavra do Senhor que Baraque, ele sobe, e quando ele chega lá em cima, no topo da montanha, ele então pensa: o povo de Israel tem que ser trazido para este lugar alto, porque se eu trouxer o povo de Israel para este lugar alto, o inimigo, as flechas do inimigo não vai poder alcançar o povo aqui. O inimigo não terá condições de subir aqui para atacar o povo de Deus. Ele olha e ele vê que aquele lugar era um lugar seguro, o mais seguro no mundo naquela época. E então aquele lugar oferece segurança, oferece tranquilidade. E então ele pensa: eu trazendo o povo para cá, mesmo que o povo erre, mesmo que o povo venha cair novamente, quando o inimigo se levantar, eles estarão num lugar tão alto em que o inimigo não conseguirá atingir o povo de Israel. Então agora este Baraque, ele ali desce e fala com o povo: vamos sair do vale e vamos viver nas montanhas. E ele explica para aquele povo o porquê que eles deveriam sair do vale para ir viver nas montanhas. O povo, quando escuta Baraque falando, eles ficam ali alegres e sorridentes, pensando: que homem é este? Este homem é um semideus. Olha o plano que ele conseguiu aí executar. Olha aí o que veio na mente dele. Só um semideus conseguiria ter uma estratégia desta. Só um semideus conseguiria ter uma ideia desta. Então ele arrasta aquele povo, leva para as montanhas, leva para um lugar seguro, e lá naquele lugar seguro o povo fica contente, o povo canta, o povo cultua, o povo se alegra, o povo ali sabe que lá em cima, aonde eles estão, o inimigo de maneira nenhuma não conseguirá alcançá-los. E agora Baraque anda no meio do povo, e o povo começa a idolatrar Baraque, dizendo: aí vem o trovão. Porque o povo acreditava que quando eles escutavam o barulho do trovão, eles acreditavam que era a voz de Deus se manifestando. Então eles decidem apelidar um homem, o qual era juiz de Israel. Eles ali decidem apelidar esse homem de trovão. E agora eles começam a idolatrar este homem. E eles estão vivendo um tempo de tranquilidade, um tempo de paz. Um tempo em que eles olham e pensam: aqui nós podemos viver eternamente felizes, sem sermos incomodados,
sem sermos perturbados. Aqui nós vamos desfrutar do bom e do melhor. Mas diz a palavra do Senhor, pode tirar essa música, tira tudo, por favor. E agora chega o tempo, meus irmãos, em que esta geração que foi para a montanha, este povo que está na montanha, eles pensam o seguinte: nós não precisamos aprender a manejar a espada. Para que manejar a espada se não tem inimigo para lutarmos contra ele? Nós não precisamos aí aprendermos a usar as flechas. Para que usar flechas se o inimigo aqui não sobe, se ele jamais vai conseguir nos alcançar neste lugar? E então esta geração que está vivendo nas montanhas, eles começam a esquecer dos seus deveres, eles começam a esquecer que era ali, que eles tinham que, sim, para defender a Israel, para defender o seu povo, para defender a sua pátria, eles se esqueceram que era obrigação deles aprenderem a lutar, aprenderem a defender ali o povo, a sua pátria. Eles não querem saber de ter compromisso. As escolas que treinavam os soldados faliram, porque ninguém queria servir o exército, ninguém queria entrar para o exército. Entrar para quê? Então chega um período de, por mais ou menos durante 20 anos, esta geração que vai lá para cima se torna uma geração que não está preparada para lutar contra o inimigo. Se torna uma geração falida, uma geração fraca, uma geração desestruturada, uma geração que ali se tornou ali uma geração que só quer desfrutar daquilo que existe em cima da montanha. Eles estão desfrutando do que tem na montanha, eles estão vivendo na montanha, e eles ali olham para baixo, vê que existe o vale, mas eles decidiram a viver na montanha e decidiram que para o vale eles jamais retornariam, porque se eles retornassem para o vale, com certeza eles se tornariam alvos do inimigo, presa fácil para o inimigo. Então este Baraque, ao invés dele trazer bênção para esta geração, ele trouxe uma grande maldição para esta geração, porque ele arranca esta geração do vale, do lugar onde eles iam aprender a lutar, a se defender, para levar para uma montanha, aonde ali eles iriam viver, fazendo o que queriam, e a desfrutar somente das bênçãos, e a desfrutar somente das coisas boas, não teriam ali de maneira nenhuma convivência, não teriam ali como saber de que forma o inimigo agia, de que forma o inimigo os atacaria. Eles estão agora na tranquilidade, eles só querem desfrutar do que tem na montanha. Nesta noite, esta palavra Deus colocou no meu coração para falar com a igreja, que há muitos crentes que receberam uma terra, assim como o povo de Israel recebeu a terra. Há muitos crentes, há muitos irmãos e irmãs que foram abençoados e receberam uma terra, a qual Deus entregou o vale e entregou a montanha. Mas muitos não querem enfrentar o vale, não querem ficar no vale, só querem desfrutar do que tem na montanha, querem viver na montanha, querem ali desfrutar de momentos bons, não querem jejuar, não querem orar, não querem aprender a bater de frente com o inimigo, não sabe como atacar o inimigo, não sabe de que forma o inimigo virá, não tem força para resistir o inimigo. São crentes acomodados, são crentes que receberam a terra, mas só querem desfrutar das bênçãos, dos milagres e das vitórias. Não querem ali de maneira nenhuma também tomar posse do vale. O vale, meus irmãos, ele existe porque é necessário na vida do crente. O crente que passa pelo vale, quando ele vai para a montanha, ele vai desfrutar das bênçãos, vai desfrutar dos milagres, mas ele nunca vai se esquecer de como o inimigo é, de que forma o inimigo age, de que maneira ele se manifesta. Nunca aquele que está lá em cima no
reconhecer o quanto o inimigo é cruel, é sagaz, o quanto o inimigo, ele é ali ruim e duro. Muitas das vezes, Deus nos dá a terra, mas nos dá a montanha, mas também nos dá o vale. O crente que só quer a montanha e não quer o vale, ele não merece morar no céu. Ele não merece morar no céu, porque o próprio Cristo, o Senhor Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele enfrentou o vale, ele enfrentou o inimigo, ele enfrentou as perseguições, ele foi maltratado, ele foi perseguido de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira, e ele enfrentou tudo, passou por tudo. Ele deixou para nós aí os ensinamentos de como nós devemos agir, de que forma nós devemos fazer. O crente que vive só de vitória, de bênção e de milagre, ele é frouxo, ele não tem ali autoridade, ele não tem unção. O inimigo olha para ele e vê ele como presa fácil. Tem crente que o inimigo não perde nem tempo para atacar ele, de tão fraco que ele é. Ele não perde tempo nem para atacar, de tão fraco que ele é. Quando Deus entregou a terra, Deus entregou o vale e entregou as montanhas, mas este povo agora abre mão do vale para desfrutar do que tem na montanha. Essa geração que Baraque leva lá para cima se tornou uma geração fraca e vulnerável. Infelizmente, nos dias de hoje, os pregadores estão fazendo como Baraque, estão ensinando esta geração a não orar, a não jejuar, a não buscar a presença de Deus, a não pagar o preço, a não bater de frente com o inimigo. Estão ensinando a fugir do inimigo, estão ensinando a se esconder do inimigo, estão ensinando a abrir mão daquilo que Deus deu para não ter problema com o inferno, para não ter problema com o diabo. Aquilo que Deus deu para nós, ainda que seja vale, este vale é bênção para a nossa vida. Nós não podemos recuar e abrir mão daquilo que Deus entregou. Não queira fugir do vale, porque o vale é que vai te fazer forte, é o vale que vai te dar estrutura, é no vale que você vai crescer, é no vale que você vai aprender a arrancar a cabeça do gigante, dos demônios que se levantam contra a tua vida. Essa geração de crente hoje é geração, os crentes Nutella, tudo crente Nutella. Pãozinho com Nutella, pãozinho com Nutella, docinho com Nutella, é tudo com Nutella. Este povo que está lá em cima na montanha, não sabe pegar uma espada, não sabe lutar, não sabe guerrear. E ainda estão adorando a Baraque. E diz a palavra que o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E nada de ser levantado o exército, nada. Estão ali, e de repente chega um momento que eles começam a desenterrar de novo os deuses pagãos, começam a festejar, a cultuar aqueles deuses que ali os seus antepassados adoravam no Egito, começam a provocar a ira de Deus novamente. E agora Baraque, ele vê que isso está acontecendo, e ele não tem controle sobre o povo. Ele pensa, eu sabia que isso ia acontecer, mas aqui está todo mundo seguro, aqui o inimigo não entra, aqui o inimigo não chega. Quantas pessoas estão vivendo desta forma, porque estão desfrutando de bênção, desfrutando de milagre, acreditam que estão no topo, que estão no auge, que na sua casa o diabo não entra, que na sua casa o inimigo não tem poder. Se você não jejua, não ora, não tem vida com Deus, você pode estar comendo do bom e do melhor, andando no melhor carro, tendo dinheiro para falar chega, desfrutando de tudo quanto é bênção. O inimigo, quando chegar na tua casa e ver que você não tem autoridade sobre a tua vida, ele vai meter os dois pés na porta e vai entrar para dentro e vai dar na tua cara.
respeitar. Tá todo mundo, os mocinhos lá, só namorando, só curtindo. Baraque ali, ó, estava criando uma geração fraca. Nos dias de hoje, nós ficamos muito preocupados. Queremos moldar os nossos filhos para não passar por prova, para não passar por problema, para não sofrer, para não chorar. Isso é o maior erro da nossa vida. Nós temos que olhar, orar pelos nossos filhos, mas nós temos que muitas das vezes deixar eles quebrar a cara para eles aprender que a quebra dói. Ninguém vai poder ficar vigiando o filho pro resto da vida, aconselhando o filho pro resto da vida, cuidando de filho, dando papinha na boquinha, não. Você tem que ensinar o teu filho que o diabo existe, que ele é real, que ele é ordinário, que ele não presta, que ele é uma cilada. Você tem que ensinar os teus filhos a jejuar, a orar, a clamar pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você tem, eu tenho. Muitas das vezes a gente fala, mas o meu filho não vai passar o que eu passei. Às vezes, por conta de você colocar ele numa redoma de vida, ele acaba passando muito pior. Geração frouxa, geração que estava lá, ó, fazendo o que queria, mas de repente, diz a palavra do Senhor, que se ouviu um ruído lá embaixo, lá no vale, naquele vale que eles haviam saído de lá, eles começaram a escutar um ruído, e de repente, quando Baraque chega lá no topo da montanha, quando ele olha, Jabim, ele havia se levantado, havia mandado fazer 900 carros de ferro, havia levantado um exército com 900 homens, em cada carro de ferro havia 2 homens, cada carro desse era puxado por 4 cavalos, então esses carros eram como esses carros que a gente vê nesses filmes aí do Egito, e ali um ficava só para dominar os cavalos, e o outro era amarrado de costa nas costas, ele punha as costas nas costas do que estava ali direcionando os cavalos, e ele ficava com o escudo, e ficava ali com a espada, ou às vezes ficava ali com a peitoral, colocava ali a armadura, e ele ficava ali com a flecha apontado para matar os inimigos. Então, quando Baraque olha lá de baixo, ele vê que o inimigo está começando a vir. Ele fica desesperado, porque ele pensa, o que está acontecendo? Mas aquela geração que está lá em cima, que não sabe do que está por vir, que acredita que está tudo sob o controle, que não haverá problema, que o inimigo já está derrotado, que o inimigo não tem poder, eles estão tranquilos. Mas Baraque, quando olha lá embaixo, ele vê 900 homens com a espada batendo no escudo e fazendo aquele barulhão, e estavam todos provocando os que estavam, o povo de Israel, que estava no topo da montanha. A gente pode até fugir do vale, mas saiba que o inimigo, ele vai passar pelo vale para vir atrás de nós. Muita gente acha, eu não mexo com o inimigo, ele não mexe comigo. Eu não ataco ele, ele não me ataca. Eu não faço nada contra ele, ele não faz nada contra mim. Essa perseguição vai ser até no dia do arrebatamento. Essa perseguição não tem fim. Você pode ficar trancado dentro de um quarto no escuro, sem fazer uma oração, sem ler a Bíblia, sem escutar louvor, que ele vai querer entrar lá dentro para te infernizar de alguma forma e de qualquer jeito. O único jeito da gente ficar livre dele, sabe de que forma que é? Dobrando o joelho no chão e botando a boca no pó e clamando e pedindo: Espírito Santo me reveste, Espírito Santo me dá autoridade, Espírito Santo me capacita, Espírito Santo me mostra de que forma, de que maneira eu devo manejar a espada.
E agora ele olha e pensa: pronto, o que eu vou fazer agora? O homem que era considerado trovão, que era considerado semideus, ele agora pensa: o que eu vou fazer agora? E então ele fica preso naquela montanha, ele fica desesperado, mas a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus vê o quanto a gente é falho, o quanto a gente é ignorante, o quanto a gente é besta. Deus usa alguém para levar um recado para Baraque, que estava lá no topo da montanha. Alguém chega para Baraque e diz para ele assim: ô Baraque, tem uma irmãzinha que é canela de fogo, que jejua, que ora, que levanta na madrugada. Tem uma irmãzinha aí que eu vou te falar uma coisa, ela é usada poderosamente nas mãos de Deus. Quando ela chega no lugar, Satanás recua, porque vê Deus na vida dela. Ela te diz que quer falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Se você não tiver estrutura para enfrentar o inimigo, se você não tiver estrutura para enfrentar o inimigo, Deus vai preparar sim alguém para te ajudar, mas você vai ver que você vai perder muito com isso. Deus vai preparar pessoas para jejuar por você, para orar por você, para clamar por você, mas eu já te adianto, você vai perder muito com isso. Deus vai te dar vitória? Vai. Deus sabe que você não tem estrutura, vai levantar aí homens e mulheres para estar do teu lado, mas você vai perder com isso. Baraque, que não é bobo, quando ouviu o recado, falou: aonde que ela mora? Ela mora lá debaixo de uma palmeira que fica lá do outro lado. Baraque vai. Quando ele chega lá, ele vê uma senhorinha de 90 anos com a cabecinha branquinha, branquinha. Baraque pensa: o que será que essa senhora me chamou para falar para mim? O que será que ela tem para falar para mim? Não é possível que ela chamou eu aqui. O que será que essa senhora tem para falar comigo? Baraque está tão desnorteado, amedrontado, sabendo que o erro que ele cometeu foi tão grande, que ele agora não sabe o que fazer, porque ele não só colocou a vida dele em risco, como colocou de uma geração inteira. Tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos, e se nós não cuidarmos, querido, o prejuízo vai ser grande. Quando Deus coloca algo nas tuas mãos para você cuidar, você tem que cuidar, você tem que dar conta, você tem que buscar a presença de Deus. Por quê? Porque o negócio, quando o inimigo vier, ele não vai, o estrago que ele vai querer fazer é muito grande. Ela olha para ele, e ela, cheia da presença do Senhor, ela diz para ele: o inimigo se levantou contra você, Baraque. Você é um covarde, Baraque. É isso que você é, um covarde. Ela, cheia da presença de Deus, um homem estrategista de guerra, um homem inteligente e corajoso, ele toma na cara: você é um covarde. Deus manda te dizer que você é um covarde, porque ele deu o vale, deu a terra inteira, ele deu as montanhas, deu tudo, e você perdeu a metade da terra e correu para a montanha, e além de você correr, ainda levou todo mundo junto com você. Você é covarde. Você está ensinando esta geração a ser covarde como você. Deus suporta tudo nessa vida, mas se é uma coisa que Deus não suporta, é gente covarde. Deus não suporta gente covarde. E então ela diz para ele: o Senhor manda te dizer, olha só, que é para você levantar um exército com 10.000 homens, que ele vai te dar a vitória.
Você fez besteira, você levou o povo lá para cima, você não montou ali uma escola para esses jovens aprenderem, mas o Senhor está te dizendo: levanta um exército com 10.000 homens e eu vou te dar a vitória. Levantar exército na onde? De que forma? Se esses jovens não sabiam guerrear, não sabiam pelejar, não sabiam fazer nada, era um povo acomodado, um povo fraco. Como que este homem poderia levantar 10.000 homens, levantar um exército com 10.000 homens, para lutar contra o exército de Jabim? O esforço que você faz hoje vai valer para você lá na frente. Se você está acomodado hoje, lá na frente, isso vai te custar muito caro. Escuta, eu tenho falado para essa igreja. Tem igreja que você vai, você entra, você adora, você não aprende nada, a não ser pedir bênção para Deus. Ele agora está de que forma? Está com uma bomba nas mãos. E então ele diz para Débora: eu vou fazer de tudo para poder levantar esse exército. E agora quando ele sobe, ele fala para os jovens: eu preciso de vocês. Não vai não. Capaz, não vai descer para lutar com esse povo lá embaixo? De jeito nenhum, isso é cometer suicídio. Tem gente, meus irmãos, que foge, mas foge do inimigo, que o inimigo dá um grito aqui, ele começou a correr 10 anos, está correndo até hoje, de tanto medo que tem do inimigo. E ali ele não encontra ninguém. Aqueles jovens estão com medo, eles não têm estrutura, eles não sabem, não tem como. Mesmo que eles quisessem, eles sabem que eles não vão dar conta. E lá embaixo do outro lado, eles batendo a espada ali, batendo a espada e provocando e chamando eles para descer. E ali eles estão dizendo: nós vamos atirar flecha, nós vamos matar vocês, nós vamos acabar com a raça de vocês. Vocês estão aí em cima, mas nós vamos encontrar uma maneira de subir, nós vamos matar um por um. Quantas pessoas estão sendo pegas de surpresa porque estão acomodadas? Quantas pessoas não estão nem aí com a sua vida espiritual? Quantos estão dando graças a Deus nesse tempo de pandemia, de não precisar vir na igreja? Usam isso como desculpa para dar para Deus: eu não vou, mas o senhor sabe por quê, né? O senhor sabe por quê, né? O senhor sabe de todas as coisas. Deus sabe sim de todas as coisas. Eu não vou não, é muito perigoso, eu posso ir na igreja e posso pegar essa enfermidade aí, mas só pega na igreja, no shopping não pega, no supermercado não pega, na Cis Figueiredo não pega, é só na igreja que pega, no churrasquinho de final de semana não pega. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a tua vida, você pode andar aí, que nem aqueles astronautas, de cima e embaixo equipado, que se você não estiver sendo guardado pela potente mão do Senhor, você dança. Quem guarda é Deus. O único que pode guardar é Deus. Não tem como. Isso aí está no ar, meus irmãos. Isso aí está em tudo quanto é lugar. Nós estamos vivos aqui nessa noite porque a mão de Deus está nos guardando. Tem gente que tem problema, não consegue entender isso. Não consegue entender, tem problema. É Deus que guarda a nossa vida. É Deus que protege a nossa família, a nossa casa. E agora chega um momento em que ele diz para ela: eu vou arrumar o exército. Mas ao mesmo tempo ele pensa assim: essa mulher está muito de idade, vai lá que não é Deus que está falando.
ele começa a ficar meio preocupado. Ele fala o seguinte: eu vou arrumar o exército sim, vou levantar os 10 homens, mas tem uma coisa, a senhora vai comigo. Uma mulher de 90 anos, a senhora vai comigo. Ele pensa, essa senhorinha aí de idade, cabecinha branca, vai ter coragem de ir comigo para a guerra e para a peleja? É porque ele não sabia que Débora era mulher de oração, de jejum e de consagração. Quem é de jejum, de consagração, não arreda o pé na hora da guerra, da peleja e da batalha. Ele está pronto para entrar para a briga, seja a hora que for. Glória a Deus. E agora ela diz para ele: pode arrumar que eu vou com você. Só que tem um detalhe: se você não tivesse feito a besteira que você fez de ser covarde, Deus ia te honrar. A honra viria para você. Mas como você foi covarde e levou todo mundo a ser covarde como você, a honra vai ser de uma mulher, para uma mulher. Ele perde a oportunidade de Deus exaltar ele de uma maneira tremenda. Deus diz: eu vou te dar a vitória, mas a honra não será tua, será de uma mulher. O Senhor está deixando bem claro aqui: só é honrado quem paga o preço, quem ora, quem busca, quem tem compromisso, quem vive na presença do Senhor. A estes Deus honra, a estes serão honrados. O Senhor diz: aquele que me honra, eu honrarei. Eu honrarei. Aquele que me honra, eu honrarei. Porém, aquele que não me honra, eu não honrarei. Glória a Deus. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Se você é fiel, Deus é fiel. Deus será fiel. Então tudo é preparado. E ele começa, chama ela ali se prepara, ele vai andando rápido, arrumando tudo. E ali quando ele chega lá, que ele começa a convocar o povo, aqueles mais novos que não tinham estrutura, nenhum quis ir. Quem é que vai lutar nesse exército? Os mais velhos, os mais antigos, aqueles que ainda tinham temor, aqueles que ainda buscavam, aqueles ainda que se lembravam dos livramentos e das vitórias que Deus havia lhe concedido, aqueles que sabiam que sem Deus eles não conseguiriam vencer o inimigo, aquele grupinho que era deixado de lado, aquele grupinho que era considerado ali o santarrão, os que oravam, os que pagavam preço, aqueles que era rejeitado, discriminado, que não era convidado para nada, que era deixado bem de lado, ignorado, foram esses que foram levantados para ali ocupar o lugar no exército de Israel. E agora Débora começa a seguir a Baraque. E ele está vendo que ela está indo atrás dele, ele olha para trás, ele está com os homens, e ela está indo atrás, arrastando o pé, mas está indo atrás. E quando chega num determinado momento, Baraque olha e Débora para em cima de uma pedra num lugar alto. E ele diz para ela: vamos, a senhora falou que vai comigo, vamos comigo. Ela diz: mas eu estou aqui. E ele diz: mas a senhora falou que ia para a guerra comigo. Ele falou: eu falei que eu ia para a guerra com você, mas não falei até onde eu iria. Eu vou ficar aqui, em cima dessa pedra. Você vai descer. E o Senhor manda te dizer que antes que você chegue lá embaixo, o Senhor já estará te esperando com a tua vitória nas mãos. Antes que você chegue próximo ao inimigo, Deus já estará te esperando com a tua vitória na mão. E ele diz: mas senhor, por que a senhora não vai? E ela diz: eu vou ficar lutando aqui. É aqui que eu vou lutar. E ela na beirada
daquela pedra. Ele diz para ela: mas como que a senhora vai lutar? Ela em cima daquela pedra, ela diz desta maneira, orando e clamando, invocando o nome do Senhor. Eu vou te cobrir de oração, eu vou interceder pela tua vida, eu vou interceder por cada homem que está lá embaixo. Nenhum deles vai padecer, porque daqui de cima Deus vai derramar a tua vitória. Enquanto tiver gente com as mãos erguidas no alto, orando e intercedendo, tem gente que está lá embaixo que vai receber a vitória. Tem gente que o inimigo está esperando para acabar com a vida dele e vai receber a vitória, enquanto tiver gente disposta a orar. Aleluia. E então ele vai descendo. Os homens que estão com ele olham bem para Baraque e dizem: isso não vai dar certo. Nós estamos chegando já perto deles, nós não estamos vendo Deus. Cadê Deus? Ela falou que Deus ia se manifestar, que Deus ia dar um sinal para nós, que a gente ia ver a presença de Deus. Eu não estou vendo Deus nenhum. Nós vamos morrer tudo, nós vamos ser exterminados. E Baraque diz: vamos continuar descendo. E Débora lá de cima diz: continua descendo, continua descendo. E diz a palavra do Senhor que quando eles estão bem próximos aonde ali o inimigo estava, o exército estava, eles que pensavam que Deus ia enviar vários anjos do céu, com a espada desembanhada, o anjo Gabriel ali, ó, pensando que ia chover fogo do céu, de repente começa a cair uma chuva não tão forte. Começa a chover e Baraque pensa: mas que vitória que é essa? O inimigo armado até os dentes, começa a chover, que vitória, na onde Deus está manifestando nisso? Mas ele não tinha escolha, porque ele tinha tomado na cara antes que Deus tinha chamado ele de covarde. Agora ele não tem outra alternativa a não ser encarar o inimigo e aqui confiar em Deus. Deus colocou Baraque em uma saia justa. Tem hora na tua vida, querido, que você vai olhar para os lados e você vai pensar: cadê o livramento que Deus falou que ia dar? Cadê a vitória que Deus falou que ia dar? Eu não estou vendo Deus agir, eu não estou vendo Deus falar, Deus não está levantando ninguém para falar comigo, Deus não está respondendo a minha oração. Acalma o teu coração, porque Ele vai se manifestar de uma forma que você menos imagina. A chuva começa a cair e Débora está lá em cima orando e a chuva está caindo. E de repente diz a palavra do Senhor que aquele exército que estava indo na direção para subir, para atacar o povo que estava lá em cima, eles começam ali de uma forma a empurrar os carros, e da forma que eles vão empurrando os carros começou a atolar, porque aquilo ali virou uma lama só. Os cavalos começou ali a atolar as patas no meio daquela lama. E ali, quando Baraque está descendo, ele olha lá embaixo, ao invés deles estarem ali prontos para guerrear, para lutar, eles estavam tentando desengravar cavalo, estavam tentando arrancar ali as rodas dos carros de ferro, mais de 900 carros que estavam atolados na lama. Ali aqueles homens que estavam todos armados, com aquelas armaduras, eles ficaram muito pesados, e da maneira que eles iam tentando, eles iam atolando, e ali eles começam a tentar ajudar uns aos outros. E diz a palavra do Senhor que neste momento, nesse exato momento, Deus fala para o povo que estava com Baraque: agora é o momento de vocês atacarem. Ataca o inimigo agora. Ataca, este é o momento. Este é o momento da estratégia. Ataque ele, porque eles estão preocupados. Eles estão
ali tentando ajudar uns aos outros, ataque, agora é o momento de atacar. Eles começaram a descer, e do alto eles começaram a lançar ali as lanças, começaram a lançar as flechas, começaram ali a entrar pelos vãos, e eles começaram a dar a volta por trás, porque atrás não tinha umas pedras, tinha ali aqueles cascalhos, aonde o inimigo não tinha passado para chegar no pé do monte, era uma terra mais firme. Eles passaram por trás e foram entrando e mataram todos os inimigos de Israel. Deus entregou todos os inimigos de Israel nas mãos de Baraque. O Senhor disse: antes que você chegue, antes que você desça, a tua vitória eu já entreguei nas tuas mãos. Feliz é o homem que obedece a Deus, que não recua. Feliz é o homem que não coloca Deus como fraco, porque muitas das vezes quando eu desisto da minha luta, quando eu desisto do meu milagre, eu estou colocando Deus como fraco. Eu não estou acreditando que Deus faz, não estou acreditando que Deus vai fazer. Se Deus permitiu essa situação na tua vida, faça aquilo que você tiver que fazer em nome de Jesus, porque a parte de Deus, Ele não vai falhar com você. Você não será envergonhado. Em todas as coisas Deus tem um propósito, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que aqueles que estão perto de você aprendam a orar, a buscar a Deus em espírito e em verdade. Que você aí possa, dentro da tua casa, fazer com que os teus filhos, a tua família, seja uma geração que ora, que busca e que clama, não uma geração frouxa, amedrontada, que quer viver só na montanha, no bom, e na hora de descer para o vale não tem estrutura. Quem não consegue, quem não tem, meus irmãos, estrutura para orar, que busca estrutura na oração, quem não busca Deus, não clama, no dia da prova, ele não terá força para resistir o inimigo, as suas ciladas e as suas armadilhas. Ele é sujo, ele vai sempre agir naquilo que você menos espera. Guarda isso que eu estou te falando. Às vezes você está olhando o que você está vendo, você está dizendo: isso aqui está sob controle, isso aqui está sob controle, isso aqui está tudo certo, isso aqui está indo tudo bem. Ele vai agir aonde os teus olhos não alcançam. Ele vai agir aonde você não está conseguindo enxergar a cilada. Ele vai agir naquilo que você menos desconfia. Por isso que, se você está orando, está buscando, tudo que ele fizer e tramar, aquele que está no trono assentado está vendo a sujeira e as tramas dele. E quando você, por conta que você ora, porque você clama, ele vai se levantar, mas vai se levantar para cair. Porque enquanto você está orando e ele está se levantando para poder te derrubar, Deus já está preparando a estratégia da vitória para colocar nas tuas mãos. Crente tem que ser de oração, crente tem que dobrar o joelho, crente tem que ler a palavra, crente tem que pagar o preço, crente tem que buscar ao Senhor todos os dias. Aplauda o Senhor nessa noite. Deus, ele é fiel. Aleluia. O rei, ele foge. Cícera, que era o comandante do exército de Jabim, foge. Aquele que era o mentor foge. E ele vai se esconder em uma tenda. E lá nessa tenda de Heber, que ele se esconde, tem uma mulher lá. E esta mulher, quando olha Cícera vindo, ela sabe que ele é amigo do seu esposo. Porque esse Heber aqui, Heber, ele era um homem
desviado, um homem que tinha mudado de lado, um homem que tinha recebido bênção e milagre, mas tinha mudado de lado, estava do lado do inimigo. Então Jael, a mulher dele, sai e vê quando Cícera está vindo. E que o marido dela não está em casa. Ela diz para ele: entra. E ele diz: me esconde, porque eu estou sendo perseguido. O que ela faz? Ela pega, coloca ele em lugar. Ele está com muita sede, em vez dela dar água para ele, ela dá leite. Quando a criança mama, o que ele faz? Ele dorme, porque o leite é pesado. O que ela fez? Em vez de dar água, ela deu leite. Para quê? Porque ele estava cansado de guerrear, de pelejar, falar: não vai dar outra, ele vai dormir. Ela cobre ele puf, apaga. O que ela faz? Ela vai lá fora, pega uma estaca, arranca da tenda, da outra tenda, vem pé por pé, e ela atravessa o crânio dele, que ficou grudado no chão. E aí, quando Baraque vem vindo, ela diz: entra lá, porque o teu inimigo já está morto, teu inimigo já está derrotado. O que o Senhor disse? Eu ia te dar a glória e a honra, mas darei para uma mulher com uma estaca matou o homem, sozinha dentro de casa. Essa mulher tinha um marido rebelde, um marido que tinha mudado de lado, mas ela era fiel a Deus, era de oração, e ela sabia que inimigo é inimigo. Ela sabia que aquele homem não prestava. Ela deixou ele entrar dentro da tenda dela e disse: pode entrar, mas pelo poder que é no sangue de Jesus, eu acabo com a tua raça. Em nome de Jesus, nós vamos orar neste momento. Nós vamos clamar para que Deus nos dê espírito, não de covardia, mas que o Senhor nos levante como homens e mulheres valentes. Que a glória do Senhor se manifeste, a unção de Deus caia sobre nós, a ponto de nós, a todos os momentos, nós pensarmos: eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar, eu tenho que buscar a presença de Deus, para Deus revelar, para Deus mostrar o que eu tenho que fazer. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, você tem ficado com medo do inimigo? Você tem fugido das perseguições? Você tem visto o inimigo de uma forma que ele tem te assombrado nas madrugadas? Ele tem se apresentado como aquele que vai acabar com a tua vida espiritual, sentimental, física, emocional? Você tem visto ele em forma de uma porta fechada, em forma de uma enfermidade que não tem cura? De que forma você tem visto o inimigo? Se você fugiu ou está tentando fugir do vale para ficar na montanha, montanha não é lugar de crente ficar o tempo inteiro. Montanha é para subir de vez em quando. Montanha é para ficar de vez em quando. Não é para ficar todo o tempo, não. O valente, ele fica no vale. O valente, ele fica ali se preparando o tempo inteiro. Ele deixa bem claro: você pode vir, Satanás, atrás de mim. Por um caminho você vai vir, mas por 7 você vai fugir. Porque o Deus que está na minha vida vai atrás de você e vai acabar com a tua raça. A tua voz tem que ser conhecida e respeitada no inferno, querido. Glória a Deus. Senão, tanto fez, tanto faz. Dá com Bíblia debaixo do braço, todo mundo anda. Vem na igreja, todo mundo vem. Mas lá dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua rua, Satanás tem observado para ver quem você é. E o que você faz de errado vai derrubar os outros que estão do teu lado, vai derrubar você mesmo. É você que vai passar vergonha. Em nome de Jesus, vamos clamar nessa noite para a autoridade que estava sobre a vida de Débora vir sobre a nossa vida. Para a autoridade que estava na vida daquela mulher, a coragem que estava sobre a vida daquela mulher, a unção que estava sobre a vida dela, vir sobre
sobre a nossa vida, você vai começar a sentir o que você nunca sentiu. Você vai começar a ver o que você nunca viu. O Espírito Santo vai te abraçar e vai dizer: eu quero usar você nas minhas mãos. Eu quero te levantar. Eu quero colocar você num lugar alto para interceder pelos fracos, pelos covardes, por aqueles que estão fugindo. Pega a tua mão. Pega a tua mão agora. É hora de falar com Deus. É hora de pedir para Deus tirar você desse comodismo. É hora de pedir para o Espírito
vai buscando, depois você vai ver o que Deus vai tornar você. Você vai ver o que você vai se tornar nas mãos de Deus. Nesta noite, nós pedimos aí autoridade. Você vai orar agora e interceder pelos pedidos que você trouxe nessa noite. Traga peça de roupa, traga fronha, traga o nome da pessoa escrito, traga a carteira de trabalho, traga essas dívidas que você não consegue sair dela, traz o nome dessas pessoas que têm te perseguido. Às vezes você tem um vizinho que briga com você, te persegue, te inferniza, você já fez de tudo para ficar livre dele e não fica. Coloca ele na presença do Senhor, coloca os teus problemas na presença do Senhor. Nós vamos orar agora, e esta oração que nós vamos fazer, ela vai chegar até o trono da graça de Deus. Nós vamos ligar esta oração aqui, e Deus vai responder. Não perca a oportunidade de orar agora, porque Deus derramou sobre a tua vida a unção. O que você pediu, Deus te deu. Acredite e confia em nome de Jesus. Estenda as mãos. Se você não trouxe, se você quer estender as mãos para algum lugar, fique à vontade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh, Paizinho querido, neste momento, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos cada irmão que está aqui nesta noite com fé no coração, Senhor, clamando.